Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje, no dia 12 de abril de 2024. Depois dessa rodada de hoje, só teremos jogos no domingo, né, para poder definir aí quem são os classificados para os playoffs também, para o play-in, e também os times ali, né, em qual posição que eles vão ficar, etc. Então a gente está na reta final da temporada regular, alguns times já estão eliminados, classificados com a posição garantida, e outros brigam aí por melhores posições para conseguirem mando de quadra, ou quem sabe fugir de um adversário ali complicado. Então, apesar de muitos jogos, a gente vive um cenário aqui muito complicado em que a gente precisa tomar bastante cuidado. Vamos tentar detalhar cada um deles aqui para vocês e trazer as nossas análises. Então, claro, o vídeo vai ficar longo, então peço para vocês deixarem o like, se inscreverem também e comentarem a palavra green. E mais do que isso, comentem também aqui embaixo cesta de trade, se vocês ficaram até o final do vídeo, para a gente entender que deu para todo mundo ficar na mesma sintonia, acompanhar os nossos palpites, dicas e mais do que isso, números e estatísticas que a gente traz e todo o prognóstico dessa rodada, beleza? Nosso grupo VIP aqui do lado, lembrando, vai ter play-in, playoffs, NBA Finals e por apenas R$45 você fica com a gente até o final da temporada e garante também nosso guia e e-book ali para a temporada 24-25 de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. Garante também o nosso guia para esses playoffs, como enfrentar, né, como investir ali contra e a favor também de cada uma das equipes, das séries e muito conteúdo extra, além de tips exclusivas com odds mais altas que vocês só encontram lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O vídeo de ontem foi exclusivo, vídeo não, os palpites de ontem foram exclusivos lá para a galera do VIP, então também seja membro aqui do canal, clicando no botão aqui embaixo para ter acesso a vídeos exclusivos também nessa pós-temporada. Meta de 200 likes por vídeo de hoje, também tem o link da Estrela Bet, a casa de aposta que é a nossa parceira, link na descrição, com bônus e promoções exclusivas para quem fizer o cadastro clicando aqui embaixo. Vamos começar aqui com 76ers e Magic, aqui um jogo decisivo e muito importante. Joel Embiid já está de volta com muita sequência e mais do que isso, volume de jogo. A gente está falando de um 76ers que ainda tem chances com 2 jogos de chegarem à sexta ou quinta colocação para poder jogar direto os playoffs e não correrem o risco aqui no play-in, que são menos jogos de ficar de fora, enquanto que o Orlando Magic foge desse play-in. Então é um confronto direto, decisivo, o 76ers joga em casa. Eu acredito que eles têm um time mais experiente para momentos decisivos como esse. Eles têm também mais bola de 3, que é uma fraqueza do Orlando Magic, mas acima de tudo eles têm o Joel Embiid, que é disparado o melhor jogador em quadra, vem muito bem, e por mais que a linha dele seja sempre alta, sempre vale o risco. E hoje, num cenário de decisão, ainda mais. Vamos aqui de pelo menos 30 pontos do Joel Embiid. Hoje ele enfrenta uma boa defesa, tá? Mas ele tem tanto volume, e o Orlando Magic é um dos 10 times que mais levam rivais à linha de lance livre da NBA, que ele deve conseguir alguns pontos extras, já que ele é um dos principais cavadores de falta que a gente tem na liga. Nos últimos 6 jogos, 35 pontos de média contra o Orlando Magic, ele conseguiu 30 pontos ou mais em 5 desses 6 jogos recortados, fez 36 no último encontro entre essas franquias, e podem observar aqui que ele teve uma média de mais de 10 lances livres cobrados por jogo. Então a gente já deve ter aí em torno de 8 a 10 pontos aí feitos com tranquilidade por parte dele, por conta desse número alto de lances livres que o Orlando permite. Eles defendem muito bem o garrafão, é verdade, mas eu não acho que o Wendell Carter Jr. seja uma peça tão interessante assim para segurar o Joel Embiid, que se a gente for olhar aqui, nos últimos 15 jogos que fez, em 12 ele conseguiu fazer 30 pontos ou mais, e esses 3 jogos aqui em que ele teve que evoluir de 14 para 24, 24 para 29, foi quando ele estava voltando de lesão. Aqui nesse 24 pontos, a 30 foi quando ele teve o seu retorno, e aqui com 14 contra o Golden State Warriors, foi ali o momento em que ele sentiu. Então a gente está falando de um cenário bem legal para ele, que é um dos principais cestinhas, e nos jogadores com melhores médias que a gente tem de número de arremessos, também de pontos convertidos na NBA nessa temporada. Ele que para muitos era sem dúvida o melhor jogador do ano até ele se machucar. Então vamos aqui a favor do Joel Embiid nesse jogo extremamente decisivo, ou tentem pegar ali uma linha dele um pouco menor, pagando esse mesmo valor no ao vivo, beleza? Vamos falar agora a respeito aqui de Wizards e Bulls, e vamos fazer uma duplinha aqui no jogo entre Cavs e Pacers. A gente espera que Chicago e Cleveland pontuem bem, mas antes da gente fechar a nossa duplinha, vamos justificar por que isso deve acontecer. Com essa odd de 1,50, mais de 103,5 pontos dos Bulls e mais de 108,5 pontos do Cleveland é o nosso palpite para essas 2 partidas de hoje. Bom, a gente está falando aqui de um Chicago Bulls que já está garantido, eles vão enfrentar o Atlanta Hawks e não tem como fugir disso. A gente está falando de um Washington que nos últimos 20 jogos eles sofreram uma média aí, né, de mais de 117 pontos por partida, e eles sofreram mais do que o que a gente busca para hoje, né, que é necessariamente aqui mais de 103,5 pontos,
em 17 das últimas 20 partidas que fizeram. Então a gente tem um número aqui bem interessante para o Chicago Bulls produzir bem contra eles. Infelizmente, o Chicago marcou 105 pontos em um dos encontros que eles tiveram nessa temporada, mas marcou 127 no outro. Esse Washington Wizards é uma das piores defesas da NBA, a terceira pior da liga e também o time mais rápido. Então eles têm muitas posses de bola por minuto, mas também cedem muitas posses para os seus rivais, além de serem pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga. Eles permitem também pontos de segunda chance e rebotes ofensivos para os seus rivais, o que facilita para que a gente trabalhe com acima D. Outra coisa interessante é que o Chicago Bulls é um time que gosta de pontuar na média e curta distância e o Wizards sofre muito nesse setor, especialmente aqui para pivôs, sendo o time mais vazado para pivôs e também o time que mais cede rebotes. Então, olha ali no Vucevic e também no Andre Drummond, que deve ganhar alguns minutos a mais hoje, principalmente porque ele é um jogador pouco interessante para séries de playoffs ou play-in, coisas do tipo, porque é um jogador um pouco inadequado, principalmente para quem joga com a formação baixa. Mas, de toda forma, a gente está falando de um Wizards que, apesar de jogar em casa, não deve se esforçar tanto assim para defender. E do outro lado, a gente tem um confronto aqui grande, tá? Cavs e Pacers brigam por praticamente as mesmas coisas. Cleveland, uma vitória muito valiosa, porque eles vão se distanciar aqui, quem sabe, de um 76ers ou Magic e do próprio Indiana Pacers, enquanto que o Pacers também não quer de jeito nenhum cair para a 7ª colocação. Então é um jogo de extrema importância para os dois lados, principalmente para os Pacers, mas acima de tudo os Cavs jogam em casa contra uma defesa também ruim. Nos últimos 20 jogos, o Indiana Pacers sofreu uma média de mais de 116 pontos por jogo, o que também é muito interessante para aquilo que a gente busca hoje, e eles sofreram mais de 108,5 pontos em 17 dos últimos 20 jogos que fizeram fora de casa, tá? Esse é o nosso recorde. Eles sofreram menos do que isso para o Detroit, Charlotte e Orlando Magic, e quando a gente fala de Detroit Pistons, e Charlotte Hornets e Orlando Magic, a gente está falando aqui de 3 dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da NBA. Como o Indiana Pacers joga no segundo ritmo mais alto da liga, a gente tem a possibilidade aqui dos Cavs pontuarem bem porque eles não têm muitas posses de bola por minuto. Mas, acima de tudo, os Cavs gostam de 2 tipos de jogada: a isolação e o pick and roll ball handler, principalmente para poder potencializar o jogo do Donovan Mitchell e também do Darius Garland. Tem mais facilidade de pontuar sim, o Caris LeVert também. Só que esse é um tipo de jogada na qual os Pacers é o time mais vazado da NBA, pelo menos na isolation. Quando a gente fala aqui do pick and roll ball handler, a gente está falando aqui que defensivamente uma equipe do Indiana Pacers, que também é o time mais vazado nesse tipo de jogada na NBA, sendo também o pior aproveitamento. O Indiana gosta de fazer uma defesa ali isolada, de mano a mano, individual, e muitas vezes acaba não correspondendo àquilo que eles esperam. Eu acredito em um bom jogo aqui dos Cavs. Os Cavs têm como seu principal ponto ali de interrogação seus alas, porque a gente sabe que Allen, Mobley, Donovan Mitchell e Darius Garland funcionam bem, então eles sempre precisam que o seu ala também corresponda para eles serem um time mais produtivo ofensivamente, seja lá quem for, o Okoro, o Dean Wade, seja também ali o Struz, não importa. O grande ponto é o ala precisa funcionar, e a gente está falando de Indiana, que é o 4º time mais vazado para alas na NBA, então a gente tem um cenário aqui bem legal para todo mundo dos Cavs produzir bem. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar rapidamente de Celtics e Hornets. Vocês viram uma queda recente do Boston Celtics, que para muitos é o melhor time da NBA, e para mim nesse momento também, mas essas 2 derrotas aqui são absolutamente naturais contra grandes times da Conferência Leste, mas acima de tudo o Knicks e o Bucks, que tinham muito mais pelo que brigar do que o Celtics. O Celtics não tá levando a sério os seus jogos, porque eles já estão com a primeira posição garantida. Para que eles vão se esforçar na defesa, se esforçar no ataque, cansar, arriscar a saúde física dos seus jogadores? O importante é o mata-mata, já tá tudo resolvido aqui, então não dá para investir em nada neles, nem em vitória, nem em pontuação alta e nem que eles vão deixar seus adversários em pontuação baixa. Investir nos seus jogadores individualmente também não vale a pena. A tendência é que esses jogadores tenham minutos mais administrados, então é muito arriscado, mesmo que eles joguem em casa e mesmo que eles venham completos. Então evitem, fujam desse jogo. O Hornets também não briga por nada, beleza? Vamos falar aqui de Knicks e Nets. Aqui eu acredito numa vitória do New York Knicks. Eu colocaria ali até um handicap de menos 2.5 para trabalhar com múltiplas, triplas e duplas, porque eu acho que eles devem vencer. O Brooklyn Nets não briga por mais nada nessa competição. O New York Knicks ainda briga. Eles buscam aí, né, garantir essa 3ª colocação ou sonham com a 2ª também. Então, é um time que deve se sair vencedor, joga em casa, tem um encaixe melhor contra os Nets. E se tem uma coisa que os times do Tom Thibodeau não fazem, é descansar. Seus jogadores estão sempre ali no limite da minutagem e também da produção. Isso geralmente é ruim, porque quando eles chegam na temporada, na pós-temporada, eles sofrem, mas ao mesmo tempo vem funcionando na regular, como funciona muitas vezes. A gente está falando de um Nets, que é um dos times mais vazados para armadores
em toda a NBA. Nesse momento aqui, o sexto time mais vazado para jogadores dessa posição e o time que mais sofre bola de 3. E a gente tem ali um time do New York Knicks que vem jogando com vários armadores. O Miles McBride, tem também ali o DiVincenzo e o próprio Jalen Brunson que vem jogando muita bola. Então é um encaixe muito legal aqui para esse New York Knicks, que hoje vem sem apenas o Julius Randle, dentre os mais importantes. E do outro lado a gente tem o Nets, que já foi ruim durante a temporada, imagina hoje, tantos desfalques e possíveis desfalques. Beleza, mas a odd tá baixa, nesse pré-jogo eu vou ficar de fora. Grizzlies e Lakers a mesma coisa, os Lakers são favoritos, tem muito mais motivos para vencer, mas a odd tá muito baixa, não dá para trabalhar com muita coisa aqui. A equipe que o Grizzlies traz à quadra é uma equipe C para D, então assim, sinceramente, nem para trabalhar com o jogador ali dos Lakers faz muito sentido. Às vezes esse jogo pode ser resolvido cedo, em teoria deveria ser resolvido cedo pelos Lakers, mas a gente sabe que eles sempre complicam jogos fáceis, tornam eles difíceis, mas ainda assim, por conta das odds, também estou fora aqui dessa partida, pelo menos de momento. Agora falando de Heat e Raptors, o Miami busca uma vitória, tá? Eles ainda sonham aqui, pelo menos com a 7ª colocação, ultrapassar a equipe dos 76ers e ter mando de quadra contra o próprio, por exemplo, Philadelphia Pacers, Magic ou Cavs. Não dá para saber exatamente aqui quem que eles vão pegar no play-in. Acredito que os Cavs já nem tem mais chances assim, né, deles caírem tanto para a 7ª colocação, por exemplo. Só que de toda forma aqui é importante eles ficarem no mínimo em 7º, para ter mando de quadra tanto nesse primeiro jogo, e caso eles percam no confronto do 7º contra o 8º, eles tenham a chance de decidir em casa contra o 9º ou 10º que se classificar entre Bulls e Hawks. Então, um cenário no qual, assim, uma vitória é importante. O Miami Heat jogando em casa, assim, a torcida muito chata, principalmente em momentos de playoffs, então a gente precisa ficar de olho nesse jogo, até porque os Raptors é um dos piores times da NBA, é um time que sofre bastante. Do outro lado você tem ali o Timberwolves e o Hawks, que se enfrentam. O Minnesota que ainda briga por uma posição mais alta ali na Conferência Oeste. Eles ainda têm chance de terminar como líder da conferência, que para muitos é mais difícil, mas uma derrota derrubaria eles para a 3ª colocação. Eles vão enfrentar aqui, se ficarem em 2º lugar, eles devem enfrentar provavelmente ali o Suns, Kings, Lakers e Warriors. Não acho que seja tão interessante assim, possivelmente, você enfrentar um Lakers ou Warriors, com uma probabilidade grande aqui, caso eles fiquem em primeiro. Também não sei se é muito jogo ali você enfrentar o Suns. De toda forma, é muito complicada aqui a situação do Timberwolves, mas eu acredito que eles queiram buscar o mando de quadra. No fim das contas, é tudo ali bem baseado na teoria. Só que uma coisa positiva, os Hawks voltou com o Trae Young, um alvo fácil, um jogador que é muito fácil de você explorar defensivamente, porque ele é muito fraco, baixo, e o Hawks piora muito na defesa quando ele está em quadra. Então eu decidi pegar aqui a pontuação do Heat e do Timberwolves, que jogam em casa, para a gente poder fechar uma duplinha e conseguir aqui uma odd em torno de 50, lembrando sempre que odds superiores vocês encontram lá no VIP. Então chamem lá no WhatsApp, tirem as dúvidas de vocês, vejam, né, todos os conteúdos que a gente manda lá. A gente está mandando sempre ali uma análise diária de quais times mais levam a sério as suas partidas ou mais precisam da vitória. E a gente, através disso, consegue ser mais lucrativo, ser um pouco mais assertivo nas nossas decisões. Beleza? Ontem, inclusive, até por conta disso, a gente indicou o New York Knicks como a melhor zebra da noite. Eles venceram o Boston Celtics e, assim, tudo isso baseado no fato de que o Boston Celtics não tem por que levar tão a sério seus jogos. Os Knicks, a gente sabe que eles são malucos, levam a sério até demais. Vamos fechar aqui essa duplinha do Timberwolves com o Miami Heat, beleza? Lembrando que o Toronto Raptors é um dos times mais vazados da NBA, um time que sofre muitos pontos para alas, então o Jimmy Butler pode ir bem hoje. Vão de acima de 108,5 pontos do Heat e mais de 110,5 pontos do Timberwolves. Beleza? Bom, primeiro falando do Heat, eles enfrentam o Toronto Raptors, que nos últimos 20 jogos sofreram mais de 121 pontos por jogo de média. A gente está falando de uma das piores defesas da NBA nos últimos dias aí. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos, depois que eles perderam o Giannunobi, Siakam, jogaram sem o Scottie Barnes e sem o Jakob Poeltl, eles se tornaram a 3ª pior defesa da liga por 100 posses de bola, e eles têm também aqui o pior aproveitamento nesse período de 15 jogos, né, em rebotes defensivos, e aquela história que a gente já falou, isso dá chances, pontos de segunda chance para os seus rivais, rebotes ofensivos para corrigir arremessos errados, e com isso a chance de uma pontuação maior. Por mais que a equipe do Miami Heat não seja um time de pontuação alta, eles têm um encaixe legal aqui para produzir contra esse fraco time do Toronto Raptors, que é o time mais vazado para alas e também o time que mais cede bolas de 3
e um dos 10 que mais cedem assistências. A gente deve ter um jogo bem completinho do Jimmy Butler, desde que ele entenda que ele tenha que atuar frequentemente como um cestinha nessa partida. Beleza? Mas de toda forma, em outras posições a gente também tem caixas legais aqui para o Toronto Raptors, para o Miami Heat, desculpa, né? Como, por exemplo, aqui o Bam Adebayo, que enfrenta o pior aproveitamento dos últimos 15 jogos em rebotes defensivos e o terceiro time que mais cede rebotes para pivôs na NBA. Então ele pode ter chances de rebotes aqui em fases ofensivas e defensivas do jogo, mais um jogador interessante. Mas vamos falar aqui a respeito de Atlanta Hawks, que nos últimos 10 jogos com Trae Young sofreram 125,8 pontos por jogo, uma média absurda, tá? A gente busca aqui pelo menos 111 pontos e não tem problema. Todos os últimos 10 adversários que enfrentaram Atlanta Hawks fizeram 113 ou mais quando Trae Young esteve em quadra, incluindo o Charlotte Hornets, que é um dos 3 piores ataques da NBA, conseguiu fazer isso 2 vezes. Então isso mostra como a defesa do Atlanta, além de ser uma das piores da NBA, quando o Trae Young está em quadra é ainda pior. Eles são a 5ª pior defesa da liga, um time que joga em um ritmo alto, então por mais que eles tenham muitas posses por minuto, seus rivais acabam também tendo. E, bom, o objetivo deles aqui, nesse momento, é tentar ultrapassar o Chicago Bulls. Na verdade, nem sei se isso é possível por conta de critérios de desempate. Então, eles estão sossegados, enquanto que o Timberwolves deve vir a 1000 por hora, jogando em casa, para fazer com que sua torcida ali se sinta ali confiante, né? Nesse time para a sequência da temporada, então eles devem pontuar bem desde o início do jogo. Falando de Thunder e Bucks, a gente tem aqui 2 cenários legais, tá? Mas tem que tomar muito cuidado porque são muitos desfalques, 2 times de alto nível, os 2 times buscam a vitória ainda, só que o Bucks vem como dúvida Damian Lillard, Chris Middleton, Brook Lopez e Giannis está de fora para hoje, beleza? O que eu pretendo trabalhar aqui? Se o Giannis estiver de fora, de fato ele tá, né? Mas se o Brook Lopez jogar, eu vou trabalhar com over aqui nos rebotes do Brook Lopez, porque sem o Giannis ele vai atuar um pouco mais ali como um pivô, protegendo o aro. E o Oklahoma City Thunder gosta de passar quadra, com o pivô deles jogando aberto, muitos jogadores ali jogando ali do perímetro para dentro, então acaba que fica um vácuo no garrafão e a cada erro fica fácil dos rivais, dos grandes pivôs conseguirem rebotes. A gente tá falando aqui de um OKC que é o 3º pior aproveitamento em rebotes na NBA, em rebotes defensivos são o 3º pior, então você consegue ter rebotes nas fases ofensivas e defensivas tranquilos. E a gente está falando aqui de um Oklahoma que é um dos 10 times que mais cedem rebotes para pivôs na NBA. Então seria o Brook Lopez minha primeira opção. Caso todo mundo aqui, Brook Lopez, Chris Middleton, Damian Lillard jogue, né, sabendo que só o Giannis dos mais importantes de fato não vai jogar, a gente ainda tem Malik Beasley, Patrick Beverley, Jay Crowder e uma necessidade aqui até que razoável dos Bucks vencerem. E aí eu trabalharia ali com handicap positivo bem alto. O mercado tá pagando em 95 para o mais 14.0. Dá para esticar aqui até ficar em torno de 1,50. Mas esse sim é um jogo que a gente tem que tomar cuidado e ficar de olho na escalação. A gente passa todas essas informações do grupo VIP e cada notícia de escalação a gente informa o quanto que impacta na partida, na tip que a gente indica aqui ou em tips que a gente vai indicar lá no VIP. Inclusive essa questão de escalação, a gente indicou o Russell Westbrook, que no fim das contas não jogou. A gente indicou também ali um Cade Cunningham, que também no fim das contas não jogou. Ontem mesmo, a gente também fez uma indicação ali, que no fim das contas também o jogador não jogou. Então a gente tem que ficar bem de olho ali, sempre tentando buscar as melhores opções, baseadas naquilo que de fato vai acontecer na partida, beleza? Então vamos seguir aqui para outros jogos que a gente acredita que tenha valor, mais especificamente vamos falar aqui de Warriors e Pelicans. Bom, em relação a Warriors e Pelicans, a gente tem aqui 2 times em situações distintas, né? Eles estão a uma vitória do Phoenix Suns, é importante que eles vençam para garantir minimamente ali essa 6ª colocação, enquanto que os Warriors tentam ultrapassar os Lakers para terem mando de quadra em um possível confronto de 9º contra 10º, ou quem sabe até vencer 2 jogos seguidos e torcer para 2 escorregadas que eu não acho que vão acontecer ao mesmo tempo de Kings e Lakers para chegarem à 8ª colocação. Mas de toda forma, dá para sonhar, os 2 times têm motivações para vencer hoje, principalmente os Pelicans, na minha visão, que tem aí um objetivo no qual ele só depende deles mesmo. Então é um jogo bem complicado. Esse aqui, talvez ele tenha aí um toque de possível a gente entender que os 2 times vão levar a sério, vão jogar nos seus padrões, e os Pelicans jogaram ontem. E como os Warriors são um time muito decisivo nesses momentos assim de jogos grandes, ontem eles conseguiram vencer os Blazers sem o Draymond Green, sem o Klay Thompson, provavelmente descansando para que hoje eles sejam mais atuantes, e os Pelicans têm como uma principal fraqueza a bola de 3. Acho que os Warriors são favoritos para essa partida. A gente tem aqui muito mais do que questão de números, mais uma questão de ter
melhor jogador a nosso favor, o melhor sistema de jogo, um time mais experiente, o melhor treinador, o mando de quadra, alguns fatores que justificam a possível vitória dos Warriors. Porém, eu não ficaria surpreso aqui caso os Pelicans cobrissem um handicap, sendo eles ali num handicap positivo talvez uma das melhores zebras que a gente tem para essa noite, pensando que os Bucks podem não estar completos. O Dallas Mavericks, que enfrenta os Pistons, joga em casa. Também um Dallas Mavericks que não conta com Kyrie Irving, tem o Luka Doncic como dúvida, já sabem que vão enfrentar a equipe dos Clippers. Então, a gente tem um cenário no qual os Mavericks são favoritos, mas uma odd muito baixa para um jogo no qual a gente nem sabe se os principais jogadores deles estarão em quadras, então tomem cuidado. Blazers e Rockets, os dois times não brigam por nada nessa competição, né? Os Rockets ontem, sabe que os Rockets são favoritos, mas ainda assim a gente está falando de dois times que não brigam por nada. O nível de engajamento dessas duas franquias para jogarem hoje é uma completa incógnita. Os Blazers são um time que se sai melhor contra times que atacam no perímetro. Não à toa, ontem eles até deram uma cansadinha ali nos Warriors, mas apesar de a gente achar que os Rockets são favoritos, odds muito baixas, não vale o risco. Agora sim, um palpite para vocês, Clippers e Jazz, Kings e Suns. Vamos de duplinha, a gente quer aqui que o Kevin Durant faça pelo menos 20 pontos nessa partida, tá? A gente vai duplar a pontuação desse que é um dos jogadores mais talentosos da geração. Enfrenta o Sacramento Kings que jogou ontem. Tem como posição de origem ali a ala, e o Sacramento Kings é um time que sofre para jogadores dessa posição, e a gente está no momento agudo da competição na qual as principais estrelas, no caso Kevin Durant principalmente, ele precisa botar o pé no acelerador. Ele que é um cara que geralmente administra mais um pouco ali a sua questão física e deixa com que seus companheiros brilhem. Hoje não, ele precisa ser atuante desde o começo do jogo, e eu espero mais de 110 pontos dos Clippers, fechando essa odd aqui em torno de 50. É o que a gente gosta de trabalhar aqui no grupo VIP. Peço para vocês aí encarecidamente o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, a gente trazer vídeos para vocês nos playoffs, a meta de 200 likes. Sempre que a gente tem rodadas aí mais curtas, a galera acaba não acompanhando tanto a gente, então clique no botão de joinha para a gente entender que vale a pena trazer palpites para o play-in e para os playoffs também, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui falar a respeito desse jogo. Falando primeiro de Kevin Durant, ele que tem um histórico recente assim extremamente favorável contra esse rival, mas que acima de tudo é um jogador que, se a gente for aqui analisar os últimos 15 jogos e diminuir aí seus números para esses 20.5 que a gente busca para hoje, ele conseguiu superá-lo, né? Em 10 dos últimos 10 jogos, eles também conseguiram superar em 12 dos últimos 13. A gente está falando de um Kevin Durant que também costuma jogar muito bem contra o Sacramento Kings. Ele marcou 27, 28, 27, 28 nos últimos 4 jogos aí, conseguiu superar com tranquilidade essa marca dos 20 pontos. Eu diria que para quem gosta de operar ali com linhas baixas, claro que dá para tentar trabalhar com o Kevin Durant ao vivo, porque no primeiro quarto ele não é tão intenso. Dá para pegar uma linha bem interessante, essa mesma aqui, de 19.5, pagando até melhor no ao vivo e poder trabalhar com ela individualmente. O Sacramento Kings ontem sofreu muitos pontos para os Pelicans, devem estar cansados para hoje. É difícil enfrentar um time com Zion, exige muito da sua parte física. E a gente está falando de um Kevin Durant que vem jogando de power forward, mais para a posição de ala. O Sacramento Kings é um dos 10 mais vazados da NBA, essa que é a sua posição de origem, né? E são também ali o 7º time que mais sofre em bolas de 3, mais para a posição de ala de força, que é a que ele vem jogando. Eles são o 4º mais vazado da liga, o que também é muito positivo para a gente trabalhar e operar com ele hoje. Do outro lado, a gente tem um Clippers que, como a gente falou, a gente sabe que vai enfrentar a equipe do Dallas Mavericks, não tem muito para onde correr. Kawhi Leonard tá de fora, só que no último jogo eles pouparam tantos jogadores, né? James Harden não jogou, Russell Westbrook não jogou, e por conta de regras da NBA, provavelmente eles devem mandar alguma das estrelas à quadra hoje, porque não dá para você poupar todo mundo, principalmente jogando em casa, depois de já terem poupado. Então, se pelo menos eles tiverem Russell Westbrook aqui, eu acho que a gente deve ter ritmo, e mais do que isso, muitos jogadores que arremessam de 3. E o Bones Highland, jogadores ali que nem devem ter minutagem aí na pós-temporada, são jogadores interessantes dos Clippers. Eles têm um dos melhores elencos da NBA e contra um adversário frágil, eles devem pontuar bem. O Jazz nos últimos 20 jogos sofreram mais de 121 pontos de média por jogo. A gente está falando da pior defesa da liga por 100 posses de bola, e a gente também está falando do terceiro melhor ataque por 100 posses, que é o ataque dos Clippers. Os Clippers estão entre os 5 times com melhor eficiência em lances livres, em bolas de 3, e o adversário hoje favorável como esse, eles devem produzir bem. Caso o Russell Westbrook seja titular, ou então o James Harden, fiquem de olho nas assistências deles, porque a equipe do Jazz é um time com uma péssima eficiência em defesa de perímetro, é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, e geralmente esses passes para fora que os armadores dão resultam em muitas assistências. É o time que mais cede assistências para jogadores dessa posição, e eles também são um dos times que mais cedem pontos ali com 0 dribles ou 1 drible, que são aquelas jogadas ali nas quais o jogador recebe a bola e arremessa, geralmente vindo de uma assistência, ou com um drible, geralmente ele só usa para limpar,
Então, você consegue também, geralmente, uma assistência com esse tipo de pontos. Tipos de arremessos nos quais eles sofrem pontos, geralmente, vem de uma assistência. E o James Harden e o Russell Westbrook são excelentes para fazerem números hoje. Minha única preocupação é que eles joguem pouco, o jogo seja resolvido cedo. Mas, de toda forma, aí vamos ficar de olho. São jogadores interessantes. De toda forma, acredito em um bom desempenho aqui dos Clippers, pontuando bem contra esse adversário fraco, e que, se a gente for olhar aqui, eles se enfrentaram recentemente, tá? Os Clippers marcaram 131, 117, 120 pontos. Esse jogo de 131 foi no que aconteceu nessa temporada em Los Angeles e aconteceu no dia 5, ou seja, 7 dias atrás, onde a gente teve um green lá no nosso grupo VIP espetacular com o Paul George. Então, esse aqui é o nosso cenário para hoje, essa é a nossa duplinha para essa partida. Vamos ficar de olho, muita coisa pode acontecer durante o dia. Olhem as escalações, dê uma acessada no Hotwire, todos os nossos links são disponibilizados no grupo VIP para a galera que quer saber quais sites a gente usa, para que eles servem, como funciona eles, etc. Além dos nossos tipos exclusivos e todo o conteúdo que a gente já lançou e ainda vai lançar. Chamem no WhatsApp, aproveitem, conheçam e vamos ser lucrativo. Boa sorte a todos, muito obrigado pela sua audiência e falou!